Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. A paz seja convosco. É com muita alegria, né? Nós estarmos aqui todo mundo junto, num só propósito, que é adorar o Senhor Jesus, ser grato por mais um dia, né? Em nome do Senhor Jesus, abre as vossas Bíblias no Salmo 149. O júbilo e o gozo ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. E o seu louvor na congregação dos santos. Alegrai-se, Israel, naquele que fez, e regozijem os filhos de Sião, no seu rei. Louvem o seu nome com a flauta, cantai-lhe o seu louvor com o aldufe e a harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação, executa os santos na glória, alegre-se nas suas camas, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, espada de 2 fios, e nas suas mãos, para tornarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para aprisionarem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazer neles o juízo escrito. Esta será a glória de todos os santos. Louvai ao Senhor. Em todo tempo Deus fala para nós. Louvai ao Senhor. Somos criados para adorar o Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti, Senhor, colocamos as nossas vidas, ó Pai, diante do Teu altar, para pedir perdão dos nossos erros, das nossas falhas, se erramos, se pecamos ou falhamos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fica conosco, Senhor Jesus. Nos ensina, Pai, nos dê um coração cada dia mais apaixonado por Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que não viemos apartar da Tua presença, Senhor Jesus, porque não há outro caminho a não ser o Senhor. Nos fortalece, Pai, em nome do Senhor Jesus, cada dia mais na sua caminhada, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas e por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te amamos, ó Pai, como nós precisamos de Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. As palmas louvam ao Senhor. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Paz esteja convosco, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Se concentre nele, fale com Ele. Ele ama ouvir você falar. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o coração disposto a queimar
Só tu és, só tu és. E aí? Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, não há outro como tu. Aplauda Ele, glória a Deus. Não há outro, não há outro, não há outro. Ele é o Senhor, Ele é Deus absoluto, amém? Aleluia. Nosso Deus é perfeito. Deixa Ele trabalhar no seu coração, vai. Deixa Ele trabalhando aí no seu coração. Não sei o que você veio buscar, mas Ele é fiel, amém? Ele não mudou, nem vai mudar. Ele permanece. Geração em geração, de eternidade a eternidade. Aleluia. Aleluia. As lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, hein? Vamos dançar. Maranata, minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos
teus passos, direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando em vamos dançar. Maranata, Maranata, coloquei as minhas vestes brancas, eu estou só te esperando em vamos dançar. O noivo está voltando! O noivo está voltando! Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, Senhor. Vamos dizer, eu já coloquei o quê? As minhas vestes brancas, estou só te esperando em vamos dançar. Maranata. Aplauda Ele, glória a Deus. Parabéns, Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos fazer levantamento de dízimos e ofertas? Se você for dizimar ou ofertar, segura na mão tua oferta ou teu dízimo. Vamos apresentar e consagrar a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar em tua presença os dízimos e as ofertas dessa noite. Abre, meu Deus, a janela do céu sobre a vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. E que boa medida, recalcada, transbordante esteja sobre a vida de todos aqueles que têm semeado a semente, ó Deus, porque sem semear não tem colheita, mas todos que semeiam possam estar colhendo, Pai. E aqueles, meu Deus, que não semeiam, possam estar trazendo no coração, ó Deus, seja preparado o coração como uma boa terra, para que, ó Deus, a semente, ó Deus, do Evangelho, verdadeiramente faça, ó Deus, crescer a fé, o entendimento dentro do coração de cada um. Então nós oramos e consagramos ao Senhor dízimos e ofertas em nome de Jesus. Amém?
Se você for dizimar ou ofertar, meu irmão, pode fazer no nome de Jesus? Glória a Deus, amém? Deus te abençoe e te use, meu irmão. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Paz seja convosco, irmãos. Amém. Convido a igreja para se colocar de pé. Vou estar lendo nessa noite no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 31. Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, 22, 31. Amém? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém, irmãos? Até aqui. Vamos estar fazendo uma oração, irmãos? Feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que venha falar conosco nessa noite através da sua palavra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, diante da Tua igreja, e eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que não seja eu, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo, ó Pai, que venha falar, meu Deus, com cada um de nós nessa noite, ó Pai. Abençoa, Senhor, essa palavra, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar em cada coração, ó Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Assim eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, já vai fazer mais ou menos um mês que eu estava preparando essa palavra. E essa mensagem, né, que é o próprio Jesus que nos ensina, e fala de intercessão, né? Eu li essa palavra e Deus tocou no meu coração, porque eu achei muito bonito, porque é uma palavra que fala de intercessão, né, que Satanás rogou ao Senhor, né, pediu a Deus que para cirandar com Pedro, né? E ali Jesus disse, chegou a Pedro e disse: eu roguei por ti, né? E Jesus, irmãos, ele ainda faz isso. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Ele é o único mediador entre o homem e Deus, né? Então ele está sempre intercedendo por nós. E nessa passagem, irmãos, diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão. Então, Jesus está falando com Pedro, mas nessa hora, irmãos, ele chama Pedro de Simão, e ele ainda diz: Simão, Simão, como uma advertência, né? Por que Simão? Porque Simão era o nome que Pedro tinha quando era um pescador. Quando Jesus resgatou a Pedro, pegou ele para trazer que ele ia ser pescador de homens, esse era o seu nome, era Simão. Então, Jesus ali, ele estava vendo em Pedro a velha criatura, o velho homem, né? Aquela pessoa que ele era antes. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele nos conhece. Ele é o único que sonda os nossos corações, que conhece os nossos pensamentos, que conhece as intenções do nosso coração, né? E Satanás, ele está sempre ao nosso derredor, ele está sempre sondando a nossa vida, ele está vendo as nossas atitudes, né? Aquilo que nós fazemos muitas das vezes pensando que nós estamos fazendo e ninguém está vendo, mas ele está vendo, né? E como Satanás também conhecia Pedro, ele pediu a Deus que Deus deixasse que ele cirandasse com Pedro,
porque ele sabia que ali tinha falha, ali ainda características do velho homem, da velha criatura, né? Então, Jesus, ele rogou por Pedro, porque ele não queria que Satanás fizesse aquilo, irmãos. Por quê? Porque ele sabia que Pedro ainda não estava preparado. Pedro ainda, se Satanás fizesse isso que ele queria fazer com Pedro, se ele andasse com ele como trigo, ele sabia que Pedro não ia aguentar. Porque se andar aqui, o que quer dizer, irmãos? Satanás queria lançar sobre Pedro tentações, queria mexer com as estruturas dele para ver se ele iria aguentar. E Jesus sabia que Pedro não iria aguentar. Apesar de já estar 3 anos e meio junto com Jesus, andando com Jesus, vendo Jesus fazer as curas e os milagres e as maravilhas, Pedro ainda não era convertido. Percebe que Jesus fala para Pedro, fala assim, quando te converteres. Ou seja, Pedro já estava 3 anos e meio andando lado a lado com Jesus e ainda não era um homem convertido. Né? Por isso que Jesus chega para Pedro e diz, Simão, Simão, né? Ou seja, eu sei o que você tem feito, eu sei o que você tem pensado, eu sei que ainda tem aí vestígios da velha criatura, do velho homem, e Satanás também sabia, porque ele também conhecia Pedro. E da mesma forma, irmãos, esse modo, irmãos, que Jesus fala com os seus discípulos, né, com as pessoas que ele quer advertir, até mesmo na própria advertência, Jesus age com amor, né, com as pessoas. Da mesma forma, ele falou com Marta, né? Marta, Marta, por que andais ansiosas e fadigada com muitas coisas, né? Então, ali já era uma advertência, não tinha necessidade de estar daquela forma. Da mesma forma, Jesus falou também com Saulo, né? Repete 2 vezes, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? É uma advertência que Jesus estava dando para eles. Mas era uma advertência que Jesus estava dando porque Jesus amava eles. Né? Ele trata, irmãos, as pessoas com muito, tratava e trata nós com muito amor, mesmo quando nós estamos errados. Né? Mesmo quando as pessoas estão erradas ali, o modo de Jesus tratar, o amor que Jesus tem por nós, irmãos, é um amor tremendo. Né? Que se nós estamos errados, Ele nos adverte, se nós erramos, Ele nos perdoa, se nós caímos, Ele está pronto para nos ajudar, está pronto para nos perdoar. Então, irmãos, não dá para a gente que não querer ficar perto de um amor tão grande assim. Quem que é capaz de nos amar dessa maneira? Né? Quem que é capaz de rogar por nós, mesmo sabendo que quando nós estamos errados? Ou então de interceder por nós, sabendo das nossas falhas. É só Jesus, irmãos. É só Jesus que nos ama com um amor tão incondicional assim. Então, quando Jesus fala isso para Pedro, irmão, é porque ele sabe que Pedro ainda tem as suas falhas. Ainda tem ali do velho homem em Pedro, ainda tem as suas falhas ainda, né? Muitas das vezes, aqui antes, né, no capítulo anterior, Jesus toma a última ceia com os discípulos. Né? E na última ceia, irmãos, eles ali tomando a ceia com os discípulos, de repente, depois de ceiar, começa uma discussão entre eles. Quem seria o maior no reino dos céus? Agora, os irmãos, imaginem, como que pode participar da Santa Ceia, é uma honra tão grande. Imagina participar da Santa Ceia sendo servido pelo próprio Jesus. Né? A última ceia. Então, ali, logo em seguida, eles começam uma discussão, porque quem seria o maior depois entre eles? Né? Então, disso tudo, Jesus já vê que ainda tem ali a fraqueza da carne. Eles ainda são levados pela fraqueza da carne. E Jesus diz, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas quando tu te converteres, confirma com teus irmãos. Jesus sabia, irmãos, do grande plano que Deus tinha na vida de Pedro. Né? E Satanás também sabia que ele ia ser muito usado por Jesus. Então ali era a vontade dele de se andar com ele, de lançar tentações na vida de Pedro para derrubar, porque sabendo que derrubando a Pedro ia ser um grande ministério que ia ser derrubado, porque o Pedro foi um dos maiores discípulos de Jesus. E a mesma coisa é assim na nossa vida, irmãos. Sempre que nós estamos firmes na presença do Senhor, ou quando nós viemos para a presença do Senhor, começamos a aprender a palavra, sempre é lançado sobre nós provações, tentações,
né, dificuldades para tentar nos tirar da presença do Senhor. É praticamente assim, normal, que todas as pessoas que um dia se entregaram a vida para Jesus e vieram para a igreja, todos eles sofreram provações. Nós mesmos, eu e o Crodemir, quando a gente passou pela grande assim, tribulação, que foi uma das maiores que a gente passou até hoje, né? Primeiro de perder a nossa primeira filha, e logo em seguida ele sofreu um acidente, que quase ele ficou paralítico, né? E muitas pessoas disseram, nós éramos novo convertido, fazia pouco tempo que a gente estava na igreja. Então, muitas pessoas chegaram a dizer, falou, agora os dois não vão aguentar, eles vão sair da igreja. E era o próprio Satanás falando na boca daquelas pessoas, porque essa talvez era a intenção do inimigo, lançar uma provação sobre a nossa vida para ver se a gente ia permanecer firme, né? Porque se você é provado, aquilo não é para te derrubar, irmãos, aquilo é para te levantar, é para te fortalecer. As lutas e as provações que nós passamos, não é para que nós ficamos prostrados, mas é que nós mantemos de pé e cada vez mais fortalecidos. E o inimigo, sabendo disso, irmãos, ele quer nos tentar. Da mesma forma que ele pediu a Deus por Jó, ele pediu a Deus por Pedro, né? Eu lembro que quando a gente estava num outro ministério, e nós estávamos saindo da igreja, num culto abençoado, tinha tido a presença do pastor presidente lá de Pouso Alegre, e aí quando nós estávamos saindo, na porta, teve um rapaz bêbado que estava passando, né? E ele falou assim, aí o pastor convidou, falou, irmão, vamos entrar, vem na igreja, vem participar dos cultos, convidando ele para vir para a igreja. Aí nisso, irmãos, ele falou assim, aí ele viu o Crodemir, e o Crodemir, ele não estava assim muito firmado na igreja, né? Então, ele estava tendo uns problemas, umas fraquezas. Aí, o que acontece? Quando aquele bêbado viu o Crodemir, ele falou para ele, falou assim, você está na igreja? Aí ele falou assim, tô aqui na igreja. Ele falou, mas você não está firme, não. Ele falou para ele, você não está firme, não. A tua esposa pode estar, mas você não está, não. Na mesma hora, o pastor presidente falou assim, está vendo isso daí? É o espírito acusador. Por quê? Porque ele conhece a nossa vida. Ele sabe o nosso proceder. Nós estamos aqui hoje dentro da igreja, nós estamos aqui sentados, comportados, dando glória a Deus. Mas e o nosso comportamento lá fora? Como que é o nosso comportamento lá fora? Quando nós estamos longe dos irmãos, quando nós estamos longe do pastor, quando estamos longe até da nossa família, né? Como que é o nosso comportamento? Então, Deus conhece, irmãos, e o inimigo também conhece. E o inimigo também conhece. E ele nos envergonha, ele nos deixa envergonhados. Na presença de todos, ele nos envergonha. Então, aquilo, o pastor presidente falou assim, isso daí, tá vendo? É o espírito acusador. E por que ele estava acusando? Porque ele sabia, porque ele conhecia a vida. Então, de nada adianta, irmãos, nós fazermos coisas escondidas e achar assim, ninguém está vendo, ninguém vai saber. Porque se a gente lá no nosso quarto ora a Deus vai nos exaltar em público, mas se nós também, às escondidas, fazemos coisas erradas, o inimigo também vai nos envergonhar. Sem a gente esperar, irmãos, vem a acusação do inimigo sobre a nossa vida. Então, nós devemos estar vigilantes. Por isso que Jesus diz que ele rogou por Pedro, porque ele sabia que o Pedro ainda tinha aquelas fraquezas, né? E aí ele diz assim, se andar como um trigo, né? Não sei se os irmãos já viram, eu não vi ainda peneirar trigo, né? Mas eu sempre já vi peneirar café, que a gente trabalhava na roça, então eu sempre peneirava café. E o que acontecia? A gente peneirava, né? Saía da peneira, passava a peneira e saía as folhas, saía o cisco, ali ficava o quê? Só a boa semente, né? E quando o café está preparado já para ir para o secador, a gente já manda direto para o secador. Mas e quando ele não tá, quando o trigo, quando vai peneirar? Quando ele não está preparado ainda, quando ele não está maduro, quando vai peneirar, o trigo sai, a semente do trigo sai junto com a casca, né? Ele está agarrado ainda na casca, então se for peneirar o trigo antes do tempo, ele vai sair junto com a casca, não vai ter proveito nenhum. Então, da mesma forma foi com Pedro. Por que Jesus interviu na vida de Pedro? Né? Satanás falou, eu quero peneirar Pedro como trigo, mas Jesus sabia que Pedro ainda não era um trigo maduro, ele ainda não era uma pessoa realmente convertida. Então, se ele fizesse isso com Pedro nesse momento, Pedro não ia aguentar. Ele não ia aguentar a pressão do inimigo. Então, Jesus
rogou a Deus por ele, porque se ele fizesse isso, ele não ia passar na provação. Tudo na nossa vida, irmãos, tem um tempo certo. Tudo tem um tempo certo. Às vezes você vê pessoas na igreja que eles vêm e eles não se firmam, né? Se afastam. Daí a gente fala assim, a pessoa saiu da igreja. É porque ainda era um novo convertido. É como o trigo, ele ainda estava agarrado na casca. E ali ele ainda estava agarrado nas coisas do mundo ainda. Porque enquanto ele está agarrado na casca, ele ainda precisa dos nutrientes da terra para ele madurar, para ele se soltar. Se colher antes, não vai ter semente. Da mesma forma, essas pessoas que vêm para a igreja e saem da igreja, é porque eles ainda não estavam preparados. Eles ainda não tiveram aquela conversão verdadeira. Tem pessoas que vêm para a igreja e a conversão é assim, imediata. Né? Como Paulo mesmo, era Saulo. Mas a partir do momento que ele teve um encontro real e verdadeiro com Jesus, ele se converteu assim imediatamente. Né? Mas já tem outros, irmãos, que eles estão agarrados nas coisas do mundo e demoram muito mais tempo para poder se converter. E é por isso que eu acho tão bonito esse ministério da intercessão. Porque o que é intercessão? É nós orarmos por essas pessoas. Muitas das vezes as pessoas julgam, falam assim, fulano não tem jeito, ele já foi para a igreja, ouviu a palavra, mas não se converteu. Irmãos, nós não podemos desistir. Da mesma forma que Jesus não desistiu de Pedro, não importa se você está orando para a sua família já faz 1 ano, 2 anos, Pedro andando lado a lado com Jesus, 3 anos e meio, ainda foi capaz de negar a Jesus. Então você imagina uma pessoa que vem para a igreja e ouve a palavra, tem uns que se convertem imediatamente, mas tem outros que ainda têm o coração duro. E o nosso dever, a nossa obrigação é de interceder por essas pessoas, estar sempre em oração, não desistir jamais. Porque quando nós desistimos, irmãos, você está orando por uma pessoa e você desiste, é como se você pegasse aquela pessoa e entregasse nas mãos do inimigo. É tudo que ele mais quer, ele quer ceifar aquela vida. Então é uma luta espiritual, ele está puxando de um lado e você de outro. Se você desiste, você entregou os pontos. Você entregou aquele irmão, aquele filho, aquele marido para o inimigo. Então nós não podemos desistir. Assim como Jesus, mesmo sabendo que naquela noite Pedro ia negar ele, mas Jesus ainda rogou por Pedro, porque ele sabia que naquele dia ali ele ainda era como um trigo verde ainda, que ele ainda estava agarrado na casca, mas depois que ele amadurecesse, ele ia dar muito fruto. E assim é nas nossas vidas e na vida de todos aqueles pelo qual nós oramos. A irmã Teresa mesmo é um bom exemplo, né? Imagina quantas vezes ela não orou, não chorou, não intercedeu pelo seu filho, pelo Lucas, né? Hoje eu converso com o Lucas é uma bênção. Está convertido para a honra e glória de nosso Senhor Jesus, é um novo homem, é uma nova criatura. É um exemplo que nós não podemos desistir. Mas pergunta para ela, quantos anos foi ela orando por ele? Quantos anos foi ela ali chorando? Quantas lutas ela passou? Né? E a gente conhece tantas pessoas que também passam com luta com seus filhos, com seus maridos, em casa. Então, irmãos, que nós possamos ter no nosso coração assim, esse amor que Jesus teve por Pedro e por todos nós, de intercedermos sim pelos irmãos. Como o Tarsis disse na reunião, foi até uma confirmação da palavra, que eu fazia mais de mês que eu estava orando por essa palavra. E o Tarsis falou que vai ter a marcha, né? Glória a Deus, para nós estarmos orando e intercedendo. O ministério de intercessão, irmãos, é um ministério maravilhoso, né? Que você está ali, você tem amor por aquela pessoa, é por amor mesmo que você faz. E você intercede por aquela pessoa, você ora, você pede a Deus por ela, pede livramento. Então é um ministério maravilhoso. Eu gosto muito de fazer isso, de estar sempre orando. Nas minhas orações eu sempre lembro de um, de outro, e a gente vai lembrando, e são tantas pessoas que precisam de oração, que precisam de libertação, que precisam de uma ajuda espiritual, né? Então, que a gente possa ter no nosso coração esse amor que Jesus tinha, de orar, de interceder mesmo, de entrar numa batalha espiritual pela vida do próximo. Isso, irmãos, é uma prova de amor, né? Isso é uma prova de amor, que nós amamos ao nosso próximo. E no versículo 33 disse, e ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte.
Mas ele lhe disse: te digo, Pedro, que não cantará o galo antes que 3 vezes negue que me conhece. Irmãos, então Pedro, ele tinha uma convicção, ele tinha uma certeza que ele era convertido, né? Ele tinha certeza que ele estava firme com Jesus, ele tinha aquela convicção no coração, né? Então, mas bastou chegar no monte, que eles foram orar, né? E os soldados vieram e prenderam a Jesus. Pronto, já bateu o medo. A partir do momento que Jesus saiu a presença do Senhor do lado de Pedro, ele já enfraqueceu. Ele já não sentiu mais aquela mesma força, aquela mesma convicção. E chegando, irmãos, as pessoas que interrogaram a Pedro, foi como Jesus diz, 3 vezes ele negou que conhecia Jesus. Ou seja, a fé, aquela convicção que ele tinha tão forte, de repente foi tudo por água abaixo. Né? Porque ele saiu da presença de Deus, ele saiu da presença de Jesus. Irmãos, nós não podemos nunca, irmãos, perder a presença do Senhor em nossa vida. É ela que nos fortalece todos os dias, né? Nós temos que orar e pedir ao Senhor: Senhor, não afaste jamais de mim a tua presença. Porque o que seria de nós, irmãos, sem a presença do Senhor em nossas vidas, né? Sem o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Então, todos os dias, irmãos, orar e pedir: Senhor, que a tua presença esteja comigo, aonde eu estiver indo, que o Senhor vai na minha frente, aonde eu estiver, que o Senhor esteja comigo. Né? E Mateus, irmãos, 16, 17, 18, né, diz, vamos estar lendo junto com os irmãos? Mateus 16, o Senhor Jesus diz a Pedro: mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então, irmãos, ali, quando Jesus diz isso a Pedro, é porque Jesus já sabia as intenções do coração de Pedro. Já sabia que ele não tinha um coração totalmente fortalecido no Senhor. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Irmãos, Deus sabia, irmãos, Jesus sabia do ministério que Pedro tinha na vida dele. Grandes coisas Pedro iria fazer. Então, por isso que ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E Pedro representava a igreja do Senhor. Então, se o inimigo ali, se ele derrubasse a Pedro, ele ia derrubar uma grande igreja. Porque Pedro, irmãos, enquanto ele era uma pessoa que ainda não era convertido, quando ele ainda era um trigo que ainda não era amadurecido, uma pessoa que ainda não era convertido, ele negou a Jesus. Mas depois da assunção de Jesus, depois que Jesus se foi, Pedro, no primeiro discurso, irmãos, Pedro ganhou 3.000 almas. 3.000 almas se converteram através de Pedro. Então, irmãos, quanto mais a pessoa tem um chamado na sua vida, quanto mais a pessoa é usada por Deus, mais a tentação vem sobre a vida dela, mais o inimigo quer destruir aquela pessoa. Por isso, irmãos, nós precisamos permanecer firmes na palavra do Senhor. Não podemos deixar que o inimigo venha sobre as nossas vidas e faça conosco o que ele bem quer, não. Colocar numa peneira, cirandar, fazer o que bem quer. Nós temos que estar, como o pastor disse no início da oração, firmados no quê? Na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos fortalece. Quando vier a tentação, nós temos que estar fortalecidos, porque o próprio Jesus foi levado em espírito até o deserto para ser tentado. Mas ali ele venceu o inimigo, e ele venceu através da palavra. Porque tudo aquilo que o inimigo dizia para o Senhor Jesus, ele respondia através da palavra. E é isso que nós temos que ter o pleno conhecimento, irmãos. Por isso que a importância de nós estarmos em todos os cultos, ouvindo a palavra de Deus. Porque em cada culto é um conhecimento, é um aprendizado a mais. E é uma arma que nós estamos aprendendo para nós estarmos preparados para usar no dia da adversidade. Porque como diz na Bíblia, os dias maus eles vêm para todos nós. E quando esse dia chegar, que nós possamos estar fortalecidos no Senhor. Talvez aquele irmão,
aquele discípulo, aquele que mais dá trabalho, às vezes, aquele filho que mais combate, né, com o pai, aquele filho que dá mais trabalho para os pais, vai ser aquele que vai mais te dar orgulho. Vai ser aquele que você vai glorificar o nome do Senhor por ele. Porque você vai lembrar, falar assim, ó, quando ele era novo, como o trigo, né? Quando ele era um trigo novo, ele me dava trabalho, ele era difícil de mexer. Hoje não, hoje ele me dá orgulho. Você vai sentir orgulho dele, assim como Jesus sentiu de Pedro, né? Porque Pedro foi um grande discípulo depois de Jesus. Tem grandes milagres que Pedro fez através da vida dele. Então, que nós não possamos nunca, irmão, desistir daquele marido que dá trabalho, né? A prova disso também, o Clademir me deu tanto trabalho, mas eu roguei, pedi tanto a Deus pela vida dele, orei, pedi a Deus, e hoje, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus, nós vivemos um casamento feliz, abençoado, temos uma família abençoada. Eu creio que, se for perguntar para os irmãos, muitos irmãos também têm muitos testemunhos para contar que orou, que pediu, e Deus restaurou a família. E se ainda tem, irmãos, alguém na tua casa, na tua família que é assim problemático, nunca desista de orar por ele. Faça como o Senhor Jesus fez por Pedro. Fala, eu não vou deixar que o inimigo entre na minha casa, que o inimigo venha cirandar com a minha família, não, que o inimigo venha cirandar com o meu marido. O meu marido é do Senhor Jesus, a minha casa é do Senhor Jesus. Hoje ele pode ser um trigo novo, aquele trigo que dá trabalho, que está agarrado ainda na casca, que está agarrado nas coisas da terra, nas coisas do mundo. Mas amanhã ele vai ser alguém que vai te dar orgulho, né? Ele vai ser alguém que vai te dar alegria, que você vai poder encher a boca para falar dele, falar, olha, meu filho hoje é uma bênção, meu marido hoje é uma bênção. Em nome do Senhor Jesus, que nós nunca viemos perder, irmãos, a esperança, porque o Senhor, Ele está sempre conosco. Ele quer que nós vivemos uma vida plena, não quer que nós vivemos uma vida de derrota, deixando o inimigo nos jogar para lá e para cá e fazendo de nós o que bem quer, não. Então, irmãos, que nós possamos sempre interceder uns pelos outros. Essa é a minha palavra de hoje, é intercessão. Essa é uma coisa muito importante. Esses dias mesmo, até eu ia conversar com a Cíntia, e nessa de intercessão que eu sempre gosto de orar, eu tive um sonho com a Cíntia. E naquele sonho, irmãos, era tão real que Deus falava no meu coração, assim, que eu tinha que ajudar ela em oração. Sabe? Eu ajudar ela em oração, que ela estava precisando de oração. Então, sempre, irmãos, que eu vou orar, eu lembro dos irmãos da igreja. E eu estou sempre intercedendo por cada um deles, pedindo a Deus, fala que Deus venha livrar, que Deus venha proteger, que Deus venha guardar. Aonde eles estiverem, que os anjos do Senhor estejam com eles. Porque nós nunca sabemos, irmãos, quando nós vamos ser atingidos pelas flechas inflamadas do inimigo. Né? Então, nós devemos estar preparados, sempre preparados para que, quando chegar o dia mau, nós estejamos ali fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Eu queria pedir para os irmãos que nós se colocassem de pé, para nós estarmos orando, irmãos, por aqueles que, se os irmãos tiver alguém da família ou parente ou alguém que vocês sabem que estão precisando de uma intercessão, que estão precisando de uma oração, para que venha cair por terra todo levante do inimigo, toda flecha inflamada do inimigo sobre a vida deles. Porque muitas das vezes, irmãos, temos na nossa própria casa, na nossa própria família, pessoas que estão sofrendo, sabe? Sofrendo na mão do inimigo. O inimigo está cirandando com eles, está fazendo com eles ali o que bem quer, né? E a pessoa não tem força para sair daquilo ali, não consegue entender que é uma batalha espiritual. Mas que nós, nessa noite, irmãos, podemos levar o nosso pensamento a Deus, pedir ao Senhor, Senhor Jesus, assim como o Senhor rogou por Pedro, né, para que o inimigo não viesse cirandar com ele, que nessa noite o inimigo não venha cirandar com a nossa família, irmãos, não venha cirandar com aquele filho, com aquela filha, com aquele irmão, com aquele marido, com aquela esposa, né, que está dando trabalho, seja lá quem for. Vamos orar e vamos interceder, e vamos orar também, irmãos, pela marcha, que Deus venha abençoar a vida do Tarsis, né, que está na frente desse trabalho, que Deus venha dar a ele condições, que venha ser, irmãos, um projeto assim, abençoado, onde que vidas venham se render ao Senhor Jesus.
Amém? Eu acredito que todos nós precisamos de oração e de intercessão. Então vamos orar nessa noite uns pelos outros, né? Não somente pelas nossas vidas, mas vamos orar uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu venho lhe pedir, Senhor, nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, Pai, a vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, ó Pai. Venha, Senhor, em nome de Jesus, rogar, Senhor, por cada um de nós, ó Pai. Não deixe, Senhor, que Satanás venha cirandar com as nossas vidas, ó Pai, ou venha cirandar com a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, repreenda, Senhor, todo o espírito, meu Deus, acusador, ó Pai, todo aquele que venha, Senhor, nos acusar, todo aquele que venha, Senhor, tentar nos derrubar, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos irmãos, abençoa a família, Senhor, abençoa os filhos, Senhor, abençoa todos aqueles filhos que estão dando trabalho para os seus pais, abençoa todas as filhas, Senhor, abençoa, meu Deus, toda a família, meu Deus, em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo impedimento, ó Pai, tira todo embaraço das nossas vidas, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém de Ti do nosso meio, Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus, santifica o nosso lar, Pai. Que a nossa casa, meu Deus, seja uma casa de paz. Que a nossa família seja uma família abençoada pelo Senhor. Abençoa, Senhor, os casamentos, meu Deus. Abençoa as famílias, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todos os jovens, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer jovens, ó Pai, para a Tua igreja, Pai. Que cada vez mais jovens venham se render à palavra do Senhor, meu Deus. Tira, Senhor, do mundo, ó Pai, todos aqueles que estão sofrendo. Todos aqueles que são desviados, meu Deus, que saíram da Tua presença, que o Senhor possa trazer eles de volta, Pai, em nome de Jesus. Tira, Senhor, do pensamento deles tudo aquilo que é do mundo, meu Deus, e coloque somente a Tua palavra, meu Deus, no coração deles, Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus por todos, ó Pai. Eu lhe peço, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, e as palmas louvam ao Senhor. Pouquinho aí, irmãos. Aleluia. Deixa eu pegar uma beirinha aqui da pregação da irmã, né? Foi uma bênção, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, dentro dessa mesma passagem. Ali no versículo 3, se Maria puder colocar para mim, pode colocar lá. Ali no versículo 3, a Bíblia está dizendo que Satanás entrou no coração de Judas. Agora, ele pediu para Deus para tocar na vida de Judas? Ele pediu permissão? Não. Simplesmente ele entra no coração de Judas, para que Judas então viesse trair ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando é para Pedro, aí o que ele faz? Ele tem que pedir permissão para Deus, da mesma forma que foi como a irmã falou aqui a respeito de Jó, que ele só tocou na vida de Jó por causa que Deus deu permissão para ele. Ali, ó. E também eu te digo que, não, versículo 3. Oi? Ah, tá. Veja bem, então, olha bem uma coisa. Agora, qual é a diferença? Sabe por que isso aconteceu? Porque quando você pega as escrituras e vai ali para João 12:6, a Bíblia está dizendo que, olha a conduta, olha o comportamento de uma pessoa para outra, mesmo andando junto com Jesus. E será que isso não acontece até nos dias de hoje? Pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas o seu comportamento, as suas atitudes, os seus atos não são verdadeiramente conforme a palavra de Deus. E isso traz uma legalidade muito grande para Satanás agir na vida da pessoa. Por que os cristãos são destruídos? Por que os cristãos muitas das vezes são fracassados? Será que é destino? Não é, meu irmão.
é maneira de conduzir a nossa vida, de comportamento nosso diante da presença de Deus. Olha aqui então, ali no versículo 12, ali em João 12, 6, está escrito assim, cadê? Deixa eu pegar a Bíblia ali, não voltou ainda? Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Voltou? Olha ali então. Ora, falando ali de Maria, quando ela pega aquele unguento, aquele óleo, a unção em Betânia, quando ela ungiu os pés de Jesus. Ora, ele disse isto, então Judas disse assim, por que não pega o dinheiro, não vende, dá aos pobres? Porque o valor daquele unguento era muito caro. A média diz que aquele unguento deveria custar 300 denários, 300 dias de serviço, levaria para comprar aquele unguento que ela derramou sobre Jesus. Aí ele fala assim, ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era o que? Ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então o que acontece? Quando as pessoas davam oferta, ou dizimavam, o que Judas fazia? Ele roubava a oferta que era colocada dentro da sacola. Aí vem uma pergunta, será que Satanás não estava observando isso? A Bíblia não diz que ele vive ao derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar, mas como ele vai tragar a vida de um cristão? Se ele não achar uma brecha, uma oportunidade para destruir a vida da pessoa, se ele não encontrar ali um lugar, naquela muralha da vida espiritual da pessoa, que ele possa entrar para destruir. Então os apóstolos não sabiam disso, mas Satanás e Jesus e Deus sabia o que Judas fazia. Então mesmo Judas andando junto com Jesus Cristo e vendo tudo o que acontecia, os milagres que aconteciam, imagina andar 3 anos com Jesus, ver tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas, e a pessoa não se converter. A pessoa não é como hoje a pessoa, que muitos estão na igreja, mas muitas das vezes, nem, como eu falei no domingo, nem milagre, nem cura, nem nada, tudo quanto Deus fazer para aquela pessoa, ou aquela pessoa ver Deus fazer, aquilo não é suficiente para ela ser um cristão temente a Deus. Porque mais sinais e milagres, a própria Escritura diz que se fosse para escrever tudo quanto Jesus fez, os livros não dariam para escrever, de tanto milagre que ele fez, apenas estão registrado uma parte, um pouquinho daquilo que ele fez. E o camarada ainda era ladrão, roubava as ofertas e os dízimos que eram colocados ali com certeza dentro da sacola. Agora qual a diferença de Pedro? Pedro não roubava, mas Pedro era o quê? Explosivo. Pedro era um camarada explosivo. Coloquei aqui alguma coisa, tanto Pedro como Judas eram apóstolos de Jesus. Por que Satanás entrou no coração de Judas e não conseguiu entrar em Pedro? Por que essa razão? Dá para fazer essa pergunta? Atitude, meu irmão. Atitude, maneira de comportar diante do Evangelho, maneira de se comportar diante de Deus, diante da igreja, diante dos santos, diante da verdade, diante do Evangelho de Cristo. Ou você acha que Satanás não está de olho em você ou em mim? Sabe que o diabo não está olhando para nós? Observando ponto a ponto da nossa vida, cada passo nosso, cada dia da nossa vida, procurando oportunidade para nos tragar? Então, agora aqui, por que? A pergunta é, por que é que Satanás não pediu permissão para tocar em Judas? Mas pediu para tocar em Pedro. As mesmas pessoas que ouvem as mesmas pregações, as mesmas palavras, que vê os mesmos sinais, que vê as mesmas maravilhas de Deus, às vezes os comportamentos são diferentes.
As atitudes são diferentes. Os atos praticados por um é diferente do outro. Porque Judas não foi escolhido para ser o traidor. Porque se ele fosse escolhido para ser o traidor, ele não tem culpa então. Porque ele foi escolhido. Ele não foi escolhido. Porque ele foi escolhido para fazer parte dos 12. Mas as atitudes dele, aquilo que ele trazia no coração, né? A sua falta de temor a Deus, fez com que Satanás dissesse assim: ó, eu vou usar esse camarada. É por meio de um dos dele que eu vou fazer com que ele seja traído. O problema, irmão, eu disse aqui um outro dia, há um limite na nossa vida para tudo. Há um limite para até onde eu posso ir com o limite, com a liberdade que eu tenho. Porque Deus nos fez livre. Você é livre, eu sou livre. Você só está aqui porque você quis estar aqui. Você só vai vir no próximo culto se você quiser. Porque nós somos livres. Não pensa que Deus esforça eu e você a obedecê-lo, a amá-lo. O que eu falei de Davi? Davi, se você for pensar nessa palavra que Davi disse, que um dia para ele na presença de Deus valia mais do que 1000 em outra parte. Olha aqui, olha a proporção. Um dia na presença de Deus valia mais que 1000 em outra parte. Se o teu coração não tiver fome e sede por Deus, a mensagem que a gente ouve, a palavra que é pregada, aquilo que o Espírito Santo fala, os testemunhos, os sinais, as maravilhas, não vão mexer aqui, não vão mexer aqui dentro. E você precisa entender uma coisa, e eu preciso entender uma coisa, que nós cristãos não vivemos de emoção. Sabe aquele momento do calor da emoção? Sabe até mesmo outra coisa, aquele momento que a palavra falou comigo, falou no meu coração, eu temi naquele momento, mas dali a pouco eu já esqueci, eu perdi o temor, eu deixei de lado. É preciso permitir que a palavra de Deus entre por aqui e você escreva ela aqui. É como eu tenho falado, você, somos um mero comedor de arroz e feijão. Aí a gente olha assim, mas o fulano ali morreu de repente, e eu não posso morrer? Você não pode morrer? É a mesma massa, é a mesma matéria, a mesma coisa, veio do mesmo jeito, vai embora, a mesma coisa. Se você analisar a vida dos outros e os acontecimentos que acontecem em nossa volta, você temia muito mais a Deus. Eu, quem sabe, temia muito mais a Deus. Porque a mesma coisa que está destinado para um, está destinado para o outro, em questão de morrer. Mas e aí? Judas também ouviu tudo isso de Jesus. Judas ouviu os conselhos. Judas passou as noites com Jesus no monte orando. Judas estava com Jesus nas ceias, nas casas, no mar. Mas tudo aquilo que ele via, Jesus dá uma ordem, o vento e o mar parar, acabar, as ondas cessar, o vento acalmar. Isso movia o coração de Judas? Para ele verdadeiramente ser um convertido, um homem temente a Deus? Não, ele continuava, passava aquele momento, ele continuava fazendo as mesmas coisas. Ele era um cristão de aparência. Pedro, eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano
um a um. Precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.